Pronto, beleza, aula gravando, né? Então, assim, gente, para falar sobre números complexos, a gente vai chegar num momento aí que vai ser uma quebra, digamos assim, de tudo que a gente mais ou menos idealiza, tá? Sobre números. Isso já aconteceu algumas vezes na vida de vocês, acredito eu, tá? Pelo menos na minha vida foi bem marcante esses momentos aí dentro dos estudos em matemática. Acredito que para vocês agora eu vou tentar puxar e sair um pouco mais e vocês vão lembrar bem de cada um desses momentos aí. Bora lá. O primeiro contato que a gente... Deixa eu ter para gravar? Botei já. Então, olha só. O primeiro contato que a gente tem com números é justamente quando a gente é criança, quando a gente é pirralho. Meu filho mesmo está passando por essa fase agora, né? Se bem que ele já está bem adiantado nessa fase, de sair contando as coisas, né? 1, 2, 3, 4 e vendo os números, aquela coisa toda, né? Quando foi um dia desse aqui, ele já estava falando do zero, né? Que ele agora, ó, zero, né? Mas não sabe se vem antes ou depois de quem, como é que é, mas vai chegar um momento em que ele vai entender, né? E quando ele entender toda essa lógica dos números, obviamente a professora também vai falar, né, a ele sobre a questão do conjunto ao qual aqueles números pertencem. E eu, obviamente, também vou falar para ele, né? Que é o conjunto dos números naturais. É justamente esse primeiro contato que a gente tem com os conjuntos numéricos que abordam justamente esses números mais simples que a gente conhece no dia a dia, né? Então, assim, a gente se acostuma com aqueles números, a gente aprende a respeito dos números, a gente constrói uma sequência de números. Em seguida, a gente faz o seguinte, a gente aprende a operar com esses números. Aí vem a parte da tabuada, né? Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Aí a gente aprende tudo aquilo ali. Depois que a gente aprende tudo aquilo, aí a gente tem mais uma pancada na cabeça, digamos assim, no que diz respeito à concepção de números. Isso ocorre ainda no ensino fundamental, quando nós temos nosso primeiro contato com as frações. Aí, quando a gente tem contato com os números fracionários, a gente fica meio assim, meio perdido. Tem gente que até hoje ainda está perdido, né? Não se encontrou ainda. E assim, de entender a natureza dos números fracionários, né? E aí, como exemplo, se utiliza o quê? Uma pizza ela é partida em 8 pedaços, então o denominador é 8. Quantas pizzas, quantas fatias você comeu, né? Quantos pedaços você comeu, então aquilo ali vai ser o numerador, e por aí vai, né? Tem aquele negócio da divisão da barra de chocolate. Então, tem toda uma forma lúdica de tentar fazer com que vocês entendam, por mais que talvez, né, tenha dado errado, mas não por conta dos métodos. É mais por conta, às vezes, da nossa falta de investigação, às vezes da falta do estímulo e do interesse, da prática também que é necessária. Mas logo depois que vocês aprendem, né, pelo menos, não sei se aprendem, mas tem as aulas, digamos assim, sobre números fracionários, o próximo passo é justamente falar sobre o quê? É justamente falar sobre as operações. Aí é quando vocês começam a somar, subtrair, multiplicar e dividir, mas com números fracionários, né? Aí vocês aprendem, se é uma adição ou subtração, o que a gente faz? Tira o mínimo múltiplo comum. E tira o mínimo múltiplo comum para quê? Para que você obtenha duas frações, tá? Que tenham o mesmo denominador, em que uma seja equivalente à outra, tá? A outra que não tinha denominador igual. Então você pega duas frações com denominadores diferentes e transforma em duas frações com denominadores iguais equivalentes à anterior. E aí sim é possível a gente fazer uma adição ou subtração. No caso da multiplicação, né, a gente aprende que a gente efetua a multiplicação numerador vezes numerador, denominador por denominador, né? Divisão entre números fracionários, multiplica o primeiro pelo inverso do segundo. Então, esse é mais ou menos o passo a passo. Aí, beleza, aí meio que todo mundo ali já vai ficando um pouco mais confortável. Aí, quando chega ali por volta do 6º ou 7º ano, né, do ensino fundamental 2 de vocês, aí é quando leva uma outra cacetada na cabeça, que vem essa história de número negativo, né? E aí já é uma outra concepção numérica, né, que é dos números inteiros. Mas é uma cacetada por quê? Porque até então a gente entende que, tipo, 5 menos 3 é igual a 2. Então, para vocês é concebível você ter 3, tem 5, retirar 3 e observar o quanto sobra. Mas é esquisito a gente pensar 3 menos 5. Acaba de dizer, mas como é que vai ser 3 menos 5, professor? Se eu tenho 3, como é que eu vou tirar 5 de onde eu não tenho? Né? Então, esse é um dos paradigmas que a gente tem de quebrar. E a gente acaba quebrando, né? Quando a gente entende que existem valores, sim, que podem ser negativos. Saldo de conta bancária, clima, né? A temperatura medida em graus Celsius pode ser negativa,
tá? E aí a gente entende que de 3, se eu retiro 5, eu fico devendo 2, então menos 2. Então você tem uma nova concepção, né? Tem uma nova dificuldade de entendimento acerca desses números, certo? E junto, na esteira dessa dificuldade, né, em seguida vem o quê? O aprendizado sobre como operar com esses números. Aí você aprende a somar, subtrair e até começa a prestar atenção que a adição e subtração entre números inteiros meio que se confunde, a gente chama de operação direta com sinais iguais ou com sinais diferentes, tá? É uma operação com sinais iguais, no caso, soma e repete o sinal. Se os sinais são diferentes, subtrai e dá o sinal do maior, não é assim que a gente faz? Quando a gente parte para a multiplicação, a gente primeiro faz jogo de sinais, mais por menos, menos, menos por mais, menos, menos por menos, mais por mais é mais, tanto na multiplicação quanto na divisão. Até que a gente chega ao momento em que a gente está exatamente agora, tá? Que é a concepção dos números reais. E aí a gente entende que existem infinitos números, tal, tudinho. Então, com muito sofrimento, chegamos até aqui, né? Então estejam prontos, porque nós vamos passar por mais um momento de quebra de paradigma de vocês agora, tá? Porque esse conceito que nós temos de número, ele vai ser ampliado. Vocês vão sofrer um pouco no começo, isso é normal, tá? E o sofrimento não é na parte das contas, porque vocês vão perceber que a parte dos cálculos, a parte das contas é extremamente simples. Às vezes é justamente lidar com aquela concepção de número que é completamente além do que vocês imaginaram até então. Para isso, certo? Para que a gente consiga de forma significativa entender, né, compreender a história por trás desses números, porque não é porque alguém algum dia chegou aí, sei lá, e resolveu assim tirar de algum buraco, né? Ah, isso aqui são os números complexos, tirou lá e pronto, tá feito. Não, não é assim, né? Tudo na ciência caminha de acordo com as necessidades dela. Então, na matemática não é diferente. Bora lá, então, ver um pouco, né? E fazendo alguns comentários também trazidos para as situações de hoje, tá? Sobre os números complexos. Bora lá, então. Deixa eu compartilhar aqui uma tela aqui com vocês. Aqui. É um artigo, tá? Do Instituto do IME, né? Que a gente chama de Instituto de Matemática e Estatística da USP, digamos assim, é o local, digamos assim, é o centro hoje no Brasil de matemática mais apurada que a gente possa ter, se não me engano, na América Latina. E aí nós temos aqui um artigo, né? Das professoras Cristina Serra e Marta Monteiro, falando sobre a história dos números complexos. É um artigo maravilhoso, né? E aí ele chega justamente nessa introdução, que é justamente o que eu falo para vocês. Quando um professor entra na sala de aula e diz que iniciará o estudo dos números complexos, os alunos pensam que são números, no mínimo, muito complicados, né? Por conta do nome. Números complexos. Então o cara diz, poxa, algo muito complexo, né? Ao saber que também existem números chamados de imaginários, os alunos dirão que tais números, por serem imaginários, não existem. E, portanto, para que estudá-los, né? Porque toda a base teórica, gente, a respeito dos números complexos, se baseia justamente em números e unidades imaginárias. E aí o cara pensa, mas se é para imaginar, então esse cara não, para que a gente vai estudar isso, né? Já que não existe. Muita calma aí, é só nomenclatura, tá? Este texto pretende mostrar que não é bem assim. Percorrendo sua história, veremos que o surgimento de tais números está intimamente ligado à resolução de equações algébricas, sobretudo as equações de terceiro grau e não as de segundo grau, como é comum se dizer. Também vamos aprender que sua aceitação, compreensão e utilização ocorreu de maneira lenta e gradual, né? E aí nós temos aqui algumas referências históricas para utilização, né, para esse artigo, cujo nós temos aqui uma leitura recomendada, né? Romance das Equações Algébricas, livro de Gilberto G. Garbi. Bora lá, surgimento dos números complexos. Resolver equações sempre foi um assunto que fascinou matemáticos ao longo da história. Os matemáticos antigos da Babilônia conseguiam resolver algumas equações do segundo grau, baseados no que hoje chamamos de completamento de quadrado. Olha, gente, essa questão do completamento de quadrado, inclusive, eu não sei se quando vocês estavam no 9º ano, vocês viram esse método de resolução de equação de segundo grau, tá? Baseia-se justamente em equações, né, que são trinômios quadrados perfeitos, ou seja, que são resultantes, tá, da diferença ou do quadrado ou do quadrado da soma do quadrado da diferença, tá? E aí a gente utiliza o completamento de quadrados. Inclusive, essa técnica de completamento de quadrados,
ela é utilizada na formação justamente dos trinômios quadrados perfeitos quando a gente está estudando geometria analítica, mais especificamente o estudo da circunferência. Acho que vocês devem ter visto ou vão ver isso com Paulo Rogério, tá? Na parte de geometria analítica, estudo da circunferência. Quando você vai fazer as transformações entre as formas, né, das equações, e aí você tem um momento em que você sai da equação reduzida para a equação geral, onde você faz o desenvolvimento dos produtos notáveis, mas quando você pega a equação geral e vai trazer para a forma reduzida, é necessário fazer uso dessa técnica que nós chamamos de completamento de quadrados. Isso aqui só para poder falar a respeito da existência dessa técnica que vocês, em tese, já usam isso aí, tá? Então, bora lá. Os matemáticos gregos, que desempenharam um importante papel no desenvolvimento da matemática, resolviam alguns tipos de equações de segundo grau com régua e compasso. A conquista da Grécia por Roma praticamente acabou com o domínio da matemática grega. Olha isso, velho. Com o fim do Império Romano e a ascensão do cristianismo, a Europa entrou na Idade das Trevas e o desenvolvimento da matemática ficou nas mãos dos árabes e dos hindus. Preste atenção nesse parágrafo, né? Como é interessante a gente analisar o contexto histórico. Porque a gente vê, por exemplo, Euclides, a gente vê Tales de Mileto, a gente vê Pitágoras. Então, grandes nomes da matemática, né, estavam na Grécia. E aí, de repente, a gente se depara com a matemática, não mais na Grécia, e de repente está com Bhaskara, né, com Al-Khwarizmi, né, que são matemáticos indo-arábicos, né, e que principalmente o nosso sistema numérico. Né? Nosso sistema numérico é um sistema o quê? Indo-arábico, que é desenvolvido justamente nesse meio termo entre os árabes e os hindus. Né? Então, nosso sistema de numeração, ele é todo indo-arábico, o nome dele. Então, a gente pensa, poxa, em que dado momento a gente parou de olhar para a Grécia e começou a olhar para esse canto do planeta, né? Em que essa galera começou a desenvolver essas paradas aí. Está aí a ruptura, né? Então, é justamente na entrada da Idade das Trevas que tudo na Europa para. Né? Tudo na Europa para. E só vai voltar com o quê? Justamente com o iluminismo, com o pensamento racional. Né? E aí a gente volta a ter grandes nomes da matemática na Europa, como Isaac Newton, Girolamo Cardano, entre outros nomes que estão na Europa. Mas durante a Idade das Trevas, os árabes e os hindus assumem esse papel de desenvolvimento da matemática. Eles se tornam mais notáveis. Olha só o quanto, né, esse período foi ruim, né, para o desenvolvimento europeu. Bora lá. Os matemáticos hindus avançaram nas pesquisas em álgebra e Bhaskara é o nome que imediatamente vem à nossa memória quando falamos de equações de segundo grau, por conta da fórmula de Bhaskara. Entretanto, a fórmula de Bhaskara não foi descoberta por ele, mas sim pelo matemático hindu Sridhara no século XI. Né? E aí nós temos aqui justamente a fórmula de Bhaskara. Outra coisa que é interessante é que, olha isso, né? Não foi Bhaskara quem descobriu, né? Mas ele quem levou à fama. Esse tipo de acontecimento em que alguém descobre, quem descobre geralmente não leva à fama, isso é bem normal no meio científico. Tá? Isso acontece demais. Nós vimos aqui essa primeira citação sobre Bhaskara. Nós vamos ver aí ao longo desse estudo aqui que isso também acontece em outros momentos da matemática. Isso, inclusive, ocorre também na física, tá? Quando a gente fala, até esqueci novamente que eu tinha dado essa aula em outra turma, falando exatamente sobre isso e fiquei de pesquisar para eles quem foi o matemático, o físico, que passou pelo problema que eu vou citar mais adiante. Bora lá. Relembrando, aí nós temos aqui a equação de segundo grau, né? X igual a menos B, aí mais ou menos, né? Raiz de delta sobre 2A. Dependendo da equação, agora preste atenção nisso aqui, poderia acontecer que o número delta igual a B ao quadrado menos 4AC fosse negativo. Entretanto, isso não perturbava muito os matemáticos da época. Neste caso, eles simplesmente diziam que o problema não tinha solução. É exatamente isso que vocês fazem até hoje, tá? Toda vez que a gente está resolvendo a equação de segundo grau, a primeira coisa que a gente faz é determinar o valor de delta. Não é isso? O valor discriminante. Você vai lá, delta igual a B ao quadrado menos 4AC. E aí começa tal, não sei o quê. Existem 3 possibilidades aí para o nosso delta. A primeira delas é quando o delta dá maior do que 0. Ou seja, quando o delta é um número positivo. Aí, quando a gente encontra o delta como sendo um número positivo, um número maior do que 0, o que é que acontece? A gente vai lá, resolve a equação e a gente tem x' e 2 linhas diferentes. Ou seja, nós dizemos que a equação tem 2 raízes reais e distintas. Né? A outra possibilidade é o delta ser igual a 0. Aí, quando o delta dá igual a 0,
Quando você coloca a raiz de zero, dá zero. Qualquer coisa mais zero ou menos zero dá na mesma. Então, quando você resolve a equação de segundo grau, você vai ter x' como sendo o valor e x duas linhas como sendo o mesmo valor. Então, permite, né, algumas formas como é que eu posso dizer, de conclusão desse raciocínio, dependendo, né, da série em que você esteja. Quando vocês estão no ensino fundamental, né, no ensino fundamental ali no 9º ano, ao resolver equações do segundo grau, quando o delta dá igual a zero, disse o seguinte, que nós temos duas raízes reais iguais. Porque x', por exemplo, dá 2 e x duas linhas também dá 2. Então, disse que nós temos duas raízes reais iguais. Beleza. Quando chega no 1º ano, que foi justamente no ano passado, né, quando a gente se depara com a resolução de equações de segundo grau e delta igual a zero, a gente passa a não usar mais essa história de que são duas raízes reais iguais. A gente muda toda essa frase para existe uma única raiz real. Isso por quê? Porque a gente estuda as equações do segundo grau justamente no âmbito, tá, da função quadrática, da função do segundo grau. E a gente aprende lá que as raízes me indicam, né, exatamente isso, que as raízes indicam a quantidade de pontos em que o gráfico intercepta o eixo x, tá? E isso ocorre justamente, por exemplo, quando o delta é maior do que zero, delta positivo, duas raízes, então a parábola toca o eixo x em 2 pontos, né, podendo ser concavidade para cima ou para baixo. Quando o delta é igual a zero, se a gente disser que tem duas raízes iguais, então você deveria ter, por ser duas raízes, você deveria ter 2 pontos iguais numa mesma reta, e não tem. Você tem um único ponto. Por isso que a gente muda toda essa sentença dizendo que quando o delta é igual a zero, nós temos uma única raiz real. Isso vai mudar agora, tá? Isso vai mudar agora por quê? Não agora nos números complexos, mas quando a gente for para o próximo conteúdo, que é falar sobre polinômios, no universo dos números complexos, muita coisa vai mudar. E aí a gente vai ver que lá no 9º ano, nós dizíamos com relação ao delta igual a zero, que nós tínhamos duas raízes iguais. Quando chega na primeira série, nós dizemos que quando delta é igual a zero, nós temos uma única raiz. E aqui, quando a gente chegar na parte de polinômios dentro do universo dos números complexos, nós vamos ver que, quando delta é igual a zero, nós temos uma raiz com multiplicidade 2. Vai ser inserido o conceito de multiplicidade. Mas vamos deixar isso aí um pouquinho mais para frente, tá? E aí acontecia também o terceiro caso, que era justamente o delta ser menor do que zero. Quando o delta era menor do que zero, qual era o problema? O problema era o seguinte, digamos, um número menor do que zero aí, menos 4, tá? E aí você tinha que tirar a raiz de menos 4. Aí eu vou perguntar a alguém, obviamente, né, aqui da nossa queridíssima sala, tá? Alguém me responda aí, por gentileza, o seguinte, gente, quanto é que é a raiz quadrada de 9? Alguém pode me dizer? E aí? Quanto é que é a raiz quadrada de 9? Só sei que não é raiz exata. De 9 é exata, Patrick. A Cunha, quanto é que é a raiz de 9? É 3. 3, É exatamente. 3, lembrei agora. Exatamente, 3. Exatamente, Lívia Maria. Então, ó, 3. Agora me vem a pergunta, né? Como foi que vocês chegaram a esse resultado? Qual foi o raciocínio? Me explica aí qual foi o raciocínio que vocês utilizaram. Porque 3 vezes 3 é 9. É Perfeito, o meu mesmo raciocínio foi o de Arthur. E esse é o raciocínio comum, Lívia. Tá? Lívia, Arthur, Patrick, pessoal restante que está na sala. Tá? É esse o raciocínio. O raciocínio é que nós devemos pensar num número que, multiplicado por ele mesmo, resulta naquele que está dentro da raiz. O raciocínio é esse. Pois bem, quando você pensa em 9, você pensa em 3, porque 3 vezes 3 é 9. Mas é por isso que na fórmula de Bhaskara nós temos mais ou menos. Por quê? Porque a raiz quadrada de 9 também pode ser menos 3. Pensa, quanto é que vale menos 3 que multiplica menos 3? Ó, menos por menos, mais, né? 3 vezes 3, 9. Portanto, menos 3 que multiplica menos 3 também é 9. Por isso que na forma de Bhaskara vai mais ou menos. Porque pode ser mais a raiz de 9, que é 3, ou menos a raiz de 9, que fica menos 3. Tá? Então, tanto 3 quanto menos 3 seriam as respostas. Vocês não estão errados, vocês estão corretos e acrescentamos aí o menos 3 também.
Agora vem o pepino. Se, então, extrair a raiz quadrada de um número é pensar no número que multiplicado por ele mesmo resulte no que está dentro da raiz, aí eu pergunto a vocês, qual é o valor da raiz quadrada de menos 4? Que número que multiplicado por ele mesmo é igual a menos 4? Alguém poderia me dizer algum número? E aí? O que é que vocês acham? No chat. Perfeito, Rebeca. Nenhum. Nenhum. Velho, não tem como você pensar no número que multiplicado por ele mesmo dê menos 4. Ah, professor, porque assim, 2, né? 2 vezes 2 dá 4. Beleza, mas não dá menos 4. Então, menos 2. Menos 2 que multiplica menos 2. Menos por menos dá mais. Vai dar 4 positivo também. Eu pensei a mesma coisa. Pois é, aí vai dar 4 positivo. Então, também não dá menos 4. Aí o cara diz, ah, professor, então vai 2 que multiplica menos 2. Ei, mas peraí, 2 é um número, menos 2 é outro. Eu pensei. Né? É outro, então não é o mesmo número. E o raciocínio deve ser um número multiplicado por ele mesmo, tá? Então 2 menos 2 não pode. Então é por isso que quando a gente chega a delta menor do que 0, a gente diz, meu irmão, não tem como sair disso aqui, velho. Né? Não tem como sair disso aqui. Portanto, o que é que a gente diz? Ora, não existem raízes reais. E fim de papo, acabou-se. E esse sempre foi um encaminhamento, todas as vezes que a gente resolveu esse tipo de questão. Sempre foi esse o encaminhamento e, enfim, no universo dos reais, o encaminhamento deve ser isso, tá? Ok, então. O que é que acontece? Bora para a sequência. O interesse pelo estudo da matemática ressurgiu na Europa, mais especificamente na Itália, no século XVI. Lá, e no meio da disputa entre Cardano e Tartaglia. Tartaglia que a gente agora, quando estudou mais recentemente aí, binômio de Newton, tá? A gente viu, né, triângulo de Pascal, tá? Mas em alguns outros países eles chamam de triângulo de Tartaglia. Isso por quê? Porque Tartaglia também descobriu aquela formação triangular, certo? Assim como Blaise Pascal, tá? Então por isso que às vezes até existem livros que, se vocês forem pesquisar esse conteúdo de binômio de Newton, quando você chegar ali na parte de triângulo de Pascal, lá vai ter triângulo de Pascal traço Tartaglia. Tá? Porque são justamente os dois nomes das pessoas que chegaram àquele triângulo lá. Então, olha só. E no meio da disputa entre Cardano e Tartaglia, pela resolução da equação do terceiro grau, é que se percebeu que os números reais não eram suficientes e as primeiras ideias da criação do conjunto dos números complexos surgiram. Vale a pena falar um pouco desta conturbada história. Girolamo Cardano nasceu em Pávia em 1501 e faleceu em Roma em 1576. Sua vida foi marcada por contrastes extremos. Sabe-se que era excepcional cientista, mas que também era violento, traidor, invejoso e outras qualificações não muito edificantes. Foi autor do Liber de Ludo, Alea, onde introduziu a ideia de probabilidade e também ensinou maneiras de trapacear nos jogos. Olha isso. Lembra quando a gente começou a ver análise combinatória e probabilidade, e que eu comentei com vocês sobre o direcionamento que motivou os matemáticos a desenvolverem estudos no campo da análise combinatória e das probabilidades, e que tudo isso era ligado a jogos de azar, minimizar, né, suas perdas, maximizar seus ganhos e, em alguns casos, trapacear, roubar mesmo. Entendeu? Então, os caras usavam a matemática a favor, os caras queriam ganhar de todo jeito. Sua maior obra, entretanto, foi o Ars Magna, publicado na Alemanha em 1545, que na época era o maior compêndio algébrico existente. Nicolau Fontana, apelidado de Tartaglia, só tinha em comum com Cardano a nacionalidade italiana e o talento matemático. Nascido em Brescia em 1500, na infância pobre, foi gravemente ferido por golpes de sabre e, por causa deste incidente, ficou com profunda cicatriz na boca, que lhe provocou um permanente defeito na fala. Daí ter sido apelidado de Tartaglia, que significa gago. Ao longo de sua vida, publicou diversas obras, mas o que o colocou definitivamente nos anais da matemática foram suas disputas com Cardano. Olha mesmo. Isso era normal, velho, naquela época, tá ligado? Você tinha aí matemáticos, físicos, químicos, rolava muita disputa, velho. A galera disputava pelos avanços de conhecimento, tá? Hoje também tem.
Hoje também existem essas disputas dentro da academia, tá? E assim, se caso vocês, dentro da universidade, tiverem um interesse por aprofundar seus conhecimentos na academia, vocês vão prestar atenção que, às vezes, dentro da própria universidade, que vocês estejam, mais ainda na federal, onde são fontes de pesquisa, tem muita disputa, velho. E essas disputas são muito bacanas, porque todo mundo cresce, né? Quem está assistindo sempre cresce, porque pega o melhor de cada lado. Então, bora lá. Consta que, por volta de 1510, um matemático italiano de nome Scipione del Ferro encontrou uma forma geral de resolver equações do tipo x à terceira mais p de x mais q igual a zero. Essa equação aí foi justamente o que moveu a galera rumo aos números complexos. Olha isso. Mas morreu sem publicar sua descoberta. Seu aluno, Antônio Maria Fior, conhecia tal solução e tentou ganhar notoriedade com ela. Olha o malandrinho. Na época, eram comuns os desafios entre sábios. Como Tartaglia era um nome que começava a se destacar nos meios culturais da época, Fior propôs a Tartaglia um desafio. Tartaglia, apesar de não saber resolver ainda tais equações, aceitou o desafio confiando em seu potencial. Olha mesmo que malandragem, velho. O cara já sabia como é que se resolvia a parada, o outro não sabia, mas como ele estava crescendo, né, qual era o intuito desse cara? Meu irmão, eu vou lançar aqui a proposta para ele, o desafio. Ele não vai saber resolver. É tipo assim, você vai usar Tartaglia como escada, vai subir pelas costas dele, você vai subir na vida usando as costas dele, né, usando ele como escada. O que é que o cara estava pensando? Vou propor, né, um problema ao cara que no momento é tido como genial, ele não vai saber resolver, eu vou mostrar que sei, né, e vou dizer, olha, eu sou melhor que ele. Então usou ele como escada. Olha a malandragem. Sabendo que Fior conhecia a solução das equações acima citadas, não só... Olha isso, velho. Ele mal aceitou o desafio sabendo que o cara sabia a solução, mas ele não, né? Ele não só deduziu a resolução para este caso, olha isso. Ele fez o que Fior sabia, né? Mesmo assim, sem saber o caminho, ele descobriu o caminho, né? Resolveu. Como também resolveu as equações do tipo x à terceira mais p de x ao quadrado mais q igual a zero. O resultado deste desafio foi que Fior saiu humilhado. Né? Por quê? Porque ele tanto resolveu x à terceira mais p de x mais q igual a zero, como resolveu também x à terceira mais p de x ao quadrado mais q igual a zero. Ou seja, ele resolveu o que Fior tinha proposto e ainda foi além. Então, foi humilhante, né, para o cara que desafiou. E aí, obviamente, Tartaglia cresceu muito mais. Nesta época, Cardano estava escrevendo a Prática Aritmética Generalis, né, que continha ensinamentos sobre álgebra, aritmética e geometria. Ao saber que Tartaglia achara a solução geral da equação do terceiro grau, olha que bicho, olha como o pobre do Tartaglia era cheio de caba safada ao redor dele. Achar a solução da equação geral do terceiro grau, pediu-lhe que a revelasse, para que fosse publicada em seu próximo livro. Olha mesmo, o cara querendo o que o outro descobriu para publicar e dizer que foi ele, é mesmo. Tartaglia não concordou, alegando que ele mesmo iria publicar sua descoberta. Cardano acusou-o de mesquinho e egoísta, parece arenga de menino, e não desistiu. Após muitas conversas e súplicas, olha mesmo, né, Cardano, jurando não divulgar tal descoberta, conseguiu que Tartaglia lhe revelasse a solução. Não tem jeito, velho. O tal do malandro sempre pega o bonzinho. Conforme qualquer um poderia prever, Cardano quebrou todas as promessas e em 1545 fez publicar na Ars Magna a fórmula de Tartaglia. Olha que bicho safado. No final, como em muitos outros casos, a posteridade não fez justiça a Tartaglia. Sua fórmula é até hoje conhecida como fórmula de Cardano. Olha mesmo, velho, que cachorrada. Aí nós temos aqui toda a dedução, obviamente, dessa fórmula, né, e de como tudo isso foi trabalhado. Eu vou além, tá? Deixa eu passar isso aqui, porque o que a gente está mais preocupado é justamente com as questões da história, né? E aí, olha só. Assim, questões realmente perturbadoras surgiram e não podiam ser ignoradas. Além da extração de raiz, no caso, o que eles chegaram foi esse ponto aqui, ó. Olha só. Quando você vem resolvendo, aí chegou a isso aqui, ó. Raiz quadrada de menos 121. Raiz quadrada de menos 121. Então, qual era o impasse da época? Meu irmão, como é que a gente vai extrair raiz quadrada de número negativo? Assim, questões realmente perturbadoras surgiram e não podiam ser ignoradas. Além da extração de raízes quadradas de números negativos, também nos deparamos com a extração de raízes cúbicas de números de naturezas desconhecidas. Né, de naturezas desconhecidas.
Quando nas equações de segundo grau a fórmula de Bhaskara levava a raiz quadrada de números negativos, era fácil dizer que aquilo indicava a não existência de soluções, o que nós fazemos até hoje. Né? Fazemos até hoje assim. Agora, até esse momento, na matemática aí para frente, todo mundo não faz mais isso mais não. Agora, entretanto, nota-se que há equações de terceiro grau com equações reais conhecidas, mas cuja determinação passava pela extração de raízes quadradas de números negativos. Isto não ocorre só com esta equação, tá? E aí nós temos uma série de situações. Portanto, não havia como negar que os números reais eram insuficientes para se tratar de equações algébricas. O que estava acontecendo no século XVI era semelhante ao que ocorreu no tempo dos gregos antigos, quando se verificou a insuficiência dos números racionais com a construção do número raiz de 2, que não era racional. Por quê? Qual é a característica básica de número racional? É todo e qualquer número que pode ser escrito na forma A sobre B, com A e B pertencente ao conjunto dos números inteiros com B diferente de zero. Tá? Ou seja, aquelas frações, né, e que geram dízimas periódicas. Ao calcular a raiz de 2, nós não temos dízima periódica, nós não temos um padrão de repetição após a vírgula. Então, esse número não tinha fração geratriz na forma A sobre B. Se ele não tinha fração geratriz na forma A sobre B, ele não podia ser racional. Então, que moléstia de número era esse? Né? E aí, tiveram que quebrar os paradigmas para chegar ao conceito de número irracional. E levaram adiante. A mesma coisa vai acontecer aqui. Foi Rafael Bombelli, engenheiro hidráulico nascido em Bolonha, na Itália, em 1530, que conseguiu atravessar a barreira e chegar aos novos números. Né? Conforme seu próprio relato em 1572, no livro L'Algebra Parte Maggiore dell'Aritmetica, sua ideia foi supor que os números, né, propostos lá naquela resolução que não tinham como, deveriam ser números da forma A mais raiz de menos B e A menos raiz de menos B, respectivamente. Com algumas contas, ele chegou à conclusão que A igual a 2 e B igual a 2 e B igual a 1. Aí nós temos aqui as ideias aqui de Bombelli. Mas eu vou deixar vocês atentos a esse questionamento aqui, ó. Quais devem ser as regras para operar com raiz de menos 1? Porque isso aqui é a alma dos números complexos. Tá? A partir da ideia pioneira de Bombelli, ainda se demorou mais de 2 séculos para se conseguisse, através de Euler, saber como extrair raízes de números complexos. E aqui nós temos, enfim, a definição. A aritmética e a geometria tiveram origens independentes, mas com o tempo foram sendo descobertas relações entre números e formas. Isso acontece muito nos sistemas lineares, tá, gente? Inclusive, na geometria analítica, vocês vão ter justamente essa amarração entre a álgebra e a geometria. No que diz respeito, e no próximo ano, no terceiro ano, eu vou fixar isso aí mais com vocês, no que diz respeito à classificação de sistemas lineares e as posições relativas entre retas na geometria analítica. Mas deixa para quando chegar lá. Números complexos, Lívia Maria. É o primeiro capítulo, tá? Do livro 4. Beleza? A ideia de empregar sistemas de coordenadas para definir posições de pontos no plano e no espaço já havia sido utilizada no século III a.C. por Apolônio, em seus trabalhos sobre secções cônicas, também geometria analítica aí, tá? Entretanto, foi na primeira metade do século XVII que os geniais matemáticos franceses Pierre de Fermat e René Descartes inventaram, independentemente e quase simultaneamente, o que hoje conhecemos por geometria analítica, um belíssimo campo da matemática, tá? Fermat não se preocupou em publicar suas ideias, ao contrário de Descartes, que no apêndice de seu mais famoso livro, Discurso sobre o Método de Bem Utilizar a Razão e de Encontrar a Verdade nas Ciências, esse livro é um ícone não apenas da matemática, mas do pensamento racional, tá? Publicado em 1637, escreveu um trabalho denominado La Géométrie, que é considerada a pedra fundamental da geometria analítica. Com o domínio da geometria analítica, Descartes estudou, entre outras coisas, as equações algébricas. Em uma passagem do Discurso do Método, Descartes escreveu a seguinte frase: nem sempre as raízes verdadeiras, positivas ou falsas, negativas de uma equação, são reais. Às vezes, elas são imaginárias. E é justamente aqui onde a gente para de falar sobre a história dos números complexos. E aí, na próxima aula, na próxima semana, tá? A gente volta realmente escrevendo e fazendo conta com números complexos. Beleza? Então, jovenzinhos, forte abraço a todos. Fiquem com Deus, um bom final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau.